Querido irmão, querida irmã, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Esse vídeo eu quero entrar em detalhe a respeito do poderoso movimento e a respeito por que esse poderoso movimento foi chamado por Deus. Será estar no tempo devido de dar esse aviso? É isso que eu quero explicar para vocês, que com certeza já está no tempo de dar esse aviso da queda de Babilônia. Se não tivesse no tempo, Deus não teria chamado este ministério para iniciar esse poderoso movimento. Então, o poderoso movimento para dar o aviso é a respeito da queda de Babilônia, a respeito que todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. E as pessoas estão tão adormecidas que não estão percebendo a morada de demônio dentro dos templos, dentro das igrejas. E, portanto, esse movimento, ele é a razão da existência dele, de ser chamado por Deus para despertar, iluminar a terra toda com sua glória. Ou seja, despertar as pessoas que estão dentro dos templos e tomar posição ao lado do Senhor. Então, agora eu quero explicar para vocês o que é a morada de demônios. Muitos adventistas estão esperando a segunda fase do decreto dominical, aquela fase que proíbe comprar ou vender, para que eles possam se despertar, para que eles possam sair nas ruas e praças, avisando que as igrejas se tornaram morada de demônio. Mas eu quero avisar claramente que não é isso a morada do demônio. A morada de demônio é os demônios entraram dentro das igrejas. A questão do proibir comprar ou vender, que é a segunda fase do decreto dominical, é a questão do domingo. E nós já sabemos que o domingo é o sinal da besta. E isso não significa a morada dos demônios, mas sim que os demônios agora vão trazer a segunda fase do decreto dominical, porque os demônios estão dentro dos templos, educando e implementando o domingo, pois a primeira fase do decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020 e já saiu também agora no dia 29 de junho de 2023, a fase da implementação, a qual ainda é a primeira. Então, a morada dos demônios dentro dos templos está fazendo isso. E o que é a morada dos demônios? A morada dos demônios, a Bíblia declara claramente, quando fala das religiões pagãs, a Bíblia declara que são demônios. Por quê? Porque todas as religiões pagãs é do diabo, não é de Deus. Então, e como entrou essa morada de demônio dentro das igrejas, especificamente dentro dos templos adventistas? Irmãos, é isso que o movimento, o poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, essa é a razão dele de esclarecer e iluminar a terra toda com a sua glória. Essa morada do demônio que entrou dentro dos templos adventistas sétimo dia e de todos os outros os templos de pentecostais. E, por fim, é por causa do Departamento de Liberdade Religiosa que tem em cada igreja. A IRLA, por exemplo, entrou na ONU no ano 2003. O que é a IRLA? É a Liberdade Religiosa Internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E desde então tem pastor, como está o pastor Ganoni Diop na cadeira da ONU, sendo líder da IRLA, sendo líder dessa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. Mas essa falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista não vem dela. Você se lembra que no Concílio Vaticano II, 2 pastores adventistas deu 2 medalhas de ouro para a besta, para o líder da Igreja Católica na época? Pois é. Então, com esse presente que os 2 pastores deu de ouro para a besta, nesse Concílio Vaticano II, eu quero chamar a atenção para vocês entenderem. No Concílio Vaticano II, a Igreja Luterana recebeu o encargo de fazer o ecumenismo.
E a Igreja Adventista recebeu o encargo dessa falsa liberdade religiosa. E já em 2003 ela avançou, conseguiu assentar na cadeira da ONU. Já a luterana, no ano 2017, a Igreja Luterana, a qual tinha recebido o encargo do ecumenismo, proclamou no mundo inteiro: o protesto acabou. E já a Igreja Adventista, a sua agenda está para terminar no ano 2025, Fredon 25. Você pode procurar o site da igreja, Fredon 25, você vai ver a agenda para terminar no ano 2025. Essa falsa liberdade religiosa que entrou na ONU é a mesma coisa da Agenda 2030, só que a Agenda 2030 são 17 metas, e essa falsa liberdade religiosa encontra na meta 16. Irmãos, tudo está acontecendo. Então, pela essa falsa liberdade religiosa, o que acontece? Acontece que a falsa liberdade religiosa é para promover a paz. E essa paz, tem que ter paz entre as religiões. E é por isso que o Departamento de Liberdade Religiosa da Associação Geral da ONU, da Igreja Adventista e da Igreja Local convida para dentro das igrejas adventistas a Umbanda, Candomblé e todas as religiões pagãs, para que juntos promova a paz, juntos promova o diálogo, aquele diálogo que todo respeita a religião do outro. Você está entendendo? Não precisa passar da forma como, por exemplo, deixar de ser católico para ser umbanda, deixar de ser adventista para ser umbanda. Não, cada um fica na sua, mas tudo fica sendo só um povo. Você está entendendo? Todos de mão dadas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então aí cumpre plenamente a profecia que as casas de culto se tornaram moradas de demônio. Então, é essa a razão do poderoso movimento, desmascarar isso para as pessoas, que as pessoas estão tão adormecidas, que não percebem que a igreja se tornou morada de demônio pelo Departamento de Liberdade Religiosa. Então, este Departamento de Liberdade Religiosa, conduzindo os membros adventistas a ser educado para respeitar o domingo, ser educados para ali, gradualmente, não achar coisas graves, a santidade do domingo, vem educando e está também agora implementando. Então, é os demônios, pelo o departamento da falsa liberdade religiosa da igreja, que levará à segunda fase do decreto dominical, a qual era proibido comprar ou vender, senão aquele que tiver, ou senão aquele que guardar o domingo. Então, você entenda, a causa do aviso da queda de Babilônia ainda não é a segunda fase do decreto dominical, como muitas adventistas estão esperando para se despertar. O tempo para se despertar é agora, com as moradas do demônio dentro dos templos, o qual é agora. Eu vou apenas acrescentar o que o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia acabou de falar. E para confirmar, e vou dar um apelo a todos os adventistas do Sétimo Dia e reformadores aqui em Angola, falando a respeito do decreto dominical e a respeito do quarto anjo. Falando do decreto dominical, porque muitos adventistas não creem que o decreto dominical saiu. Mas eu vou falando um pouco sobre este assunto, de que saiu o decreto dominical. E, na verdade, iniciou o quarto anjo do Apocalipse 18, o aviso da queda de Babilônia. Queridos irmãos, falando um pouco da saída do decreto dominical, no dia 2 de junho de 2020,
o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi até em Roma, adorou a imagem do Papa João Paulo II e, saindo de Roma, foi até a Casa Branca e ele assinou um decreto dominical internacional. E depois ele liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro promovessem este mesmo decreto. Então, falando desta saída do decreto dominical, saiu em nome da liberdade religiosa. Por esta causa, o decreto que Donald Trump assinou no dia 2 de junho de 2020, ele uniu a igreja com o Estado. Então, prezados irmãos, esta é a primeira fase do decreto dominical. Esta primeira fase do decreto dominical na verdade, dentro dela está o decreto da educação e o decreto da implementação. Tudo isto assinalou-se no dia 2 de junho de 2020. Então, durante esses 3 anos, de 2020 até este ano 2023, então, líderes adventistas, pastores, estavam educando os seus membros, dizendo: se você quer que respeite o teu sábado, então respeite o domingo do católico, respeite a sexta-feira do muçulmano. Esta é a educação que nós, na verdade, passamos de 2020 até este ano 2023. Por esta causa, é a educação e a sedução, é o cumprimento do Apocalipse 13, o seu versículo 14, que diz que engana sobre todos os habitantes da terra. Ele engana a todos os habitantes da terra. Então, por esta causa, esta é a educação que ocorreu durante esses três anos. Então, queridos irmãos, Deus havia revelando os seus servos, a irmã de Selene Souza, que, na verdade, este mesmo decreto que Donald Trump assinou é o próprio decreto dominical. E, na verdade, foi mais uma vez revelado aos nossos queridos irmãos, o presidente mundial, dizendo que no dia, ou seja, no mês de junho de 2023, este mesmo domingo será colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir desta data, então, o domingo em prática, porque durante os 3 anos ocorreu a educação, dizendo: respeitem o domingo do católico. Então, esta é a educação. Respeite a religião do próximo. Esta é a educação que ocorreu durante os 3 anos. Queridos irmãos, agora, no dia 29 de junho de 2023, o domingo foi colocado na Suprema Corte dos Estados Unidos, que quer dizer que começou agora a prática do domingo, que agora todos têm que guardar o domingo. Irmãos, já começamos. Tudo isto ainda faz parte, esses decretos fazem parte da primeira fase do decreto dominical. Quando terminarmos a implementação, este decreto da implementação, então entraremos já logo na segunda fase. Queridos irmãos, adventistas, reformadores, é preciso prestar muita atenção, queridos irmãos. Saiu o decreto dominical em nome da liberdade religiosa. Começou a mensagem do 4º anjo, os 2 avisos a serem dados. Caiu a grande Babilônia. Como esta queda de Babilônia? Como? O que significa? Então, através deste departamento da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, no 7º dia, queridos irmãos,
Este departamento, ele agora convoca todas as religiões pagãs se unirem, dizendo que isto é liberdade religiosa. Por isso, muçulmanos, cristianismo, espiritismo, judaísmo, budismo, ateísmo, hinduísmo, todos esses estão completamente unidos para promover a liberdade religiosa. Por esta causa, agora, as igrejas, ou seja, a igreja adventista tornou agora morada de demônio. Todas as igrejas tornou morada de demônio. Porque em nome da liberdade religiosa, eles, na verdade, convocam nas suas reuniões religiões pagãs, o candomblé, a umbanda, espíritas, todos os tipos de religiões que a Bíblia diz que são religiões pagãs e na verdade estão todos unidos. E assim, nesta causa, as igrejas tornou morada de demônio. As igrejas caíram por promover esta falsa liberdade religiosa. Pois a verdadeira é o que nós já sabemos, que foi aquela de 1798 e aquela que Martinho Lutero promoveu em 517. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa, na verdade, ela separa a igreja com o Estado. Mas esta falsa liberdade religiosa, ela une a igreja com o Estado. Por isso, Donald Trump, na verdade, fazendo aquele decreto internacional, então, representa que ele uniu todas as religiões. Ele uniu a igreja com o Estado, queridos irmãos. E neste momento, chegou os dois avisos. Chegou o aviso do quarto anjo. Caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios. Se tornou morada de demônios. Convida toda espécie de ave imunda e detestada. Queridos irmãos, isto é o que representa a queda de Babilônia. As igrejas tornando morada de demônios. Todos unidos, promovendo a liberdade religiosa. O espiritismo invadiu as igrejas, queridos irmãos. Por esta causa, o quarto anjo começou a hora de desmascarar a besta, a sua imagem e o seu sinal, queridos irmãos. A besta, que é o papado, a imagem da besta são todas as igrejas protestantes unidas com a besta, promovendo a liberdade religiosa. E o seu sinal é o domingo em lugar do santo sábado. Então, é a hora de anunciarmos a mensagem do quarto anjo. Então, queridos irmãos, aos irmãos, nossos queridos irmãos adventistas, muitos ainda são incrédulos, não creem que o decreto dominical saiu, porque eles estão à espera a segunda fase do decreto dominical. Qual é a segunda fase do decreto dominical? Os nossos queridos irmãos adventistas, na verdade, eles estão esperando que quando chegar o decreto de não comprar e vender, eles acham que assim é que é o decreto dominical. Então, pensando que a partir deste momento, nós vamos nos levantar para anunciarmos a queda de Babilônia. Queridos irmãos, a hora de anunciar a queda de Babilônia é esta. Os demônios entraram dentro das igrejas. Os demônios invadiram as igrejas tornando moradas de demônio, queridos irmãos. Se você espera o decreto dominical na segunda fase, queridos irmãos, será tarde demais. Porque a hora de se levantar é esta, de anunciar a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Porque as igrejas, através dessa falsa liberdade religiosa, as igrejas convidam bruxos, convidam religiões pagãs, convidam candomblé, umbanda, para todos promovendo a liberdade religiosa, dizendo que é liberdade religiosa, promovendo a falsa paz
que os santos profetas profetizaram. Queridos irmãos, não seja enganado. Não espere o decreto dominical na sua segunda fase. Porque quando o irmão esperar o decreto dominical na sua segunda fase, que é o decreto de não comprar e vender, irmão, aí quem não tomou posição, quando chegar este decreto, aí ficou. A hora de despertar, queridos irmãos, é agora. É agora. Os nossos queridos irmãos reformadores ainda estão impedir os seus membros e silenciar os seus membros, dizendo que não é a hora ainda de falarmos. Nós só temos que falar quando sair o decreto dominical, que é o não comprar e vender, queridos irmãos. Não é isto. Isto é um engano, queridos irmãos. A hora de se despertar, a hora de nós nos levantarmos para darmos o aviso da queda de Babilônia é agora, queridos irmãos. Despertem, queridos irmãos. Se você esperar despertar na segunda fase, então ali será tarde demais. Ali o tempo da graça já quase vai terminar para os próprios adventistas do sétimo dia. Então, amados irmãos, este é um apelo que nós estamos a dar neste exato momento. Então, por favor, desperte, porque chegou a hora. É o autoclamor. Não esperem o decreto dominical no futuro. Não esperem o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia no futuro. Estamos na hora do derramamento do Espírito Santo. É a hora da chuva serôdia. É a hora do autoclamor, queridos irmãos. Assim começa a ser dado os dois avisos do quarto anjo. Neste momento, as igrejas tornam moradas de demônio, coito de toda espécie de ave imunda e detestável, por convidar demônios. É por esta causa que a igreja adventista do sétimo dia, eles adotaram um sistema de evangelização. Esse sistema de evangelização dizem que, na verdade, adventistas convidam pentecostais, evangélicos dentro das suas igrejas. E evangélicos, pentecostais convidam adventistas dentro das suas igrejas. Então, queridos irmãos, ali está o departamento da liberdade religiosa. O decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Deus revelou nos seus servos Elias e Joná que este mesmo é o decreto dominical. Amados, não seja enganado. Despertem, irmão, porque se você esperar a segunda fase, será tarde demais. Será tarde demais. Porque a segunda fase só será o decreto para o povo remanescente, que está fora dos templos, queridos irmãos. Então, este é mais ou menos um aviso que nós, na verdade, podemos dar aos irmãos. Então, neste momento, nos agradecemos. Muito obrigado. Você que ouviu esta mensagem, é a hora de analisar, é a hora de despertar. E nós agradecemos também a Conferência Geral pelo trabalho que tem feito. Deus, na verdade, está no comando. Este é o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo. Então, nós agradecemos aos nossos queridos irmãos também, que estão unidos com o poderoso movimento do Apocalipse 18. Agradecemos os nossos irmãos aqui em Angola, que na verdade contribuíram com os seus dízimos na obra de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos e continue abençoando os irmãos que fizeram as suas contribuições na obra de Deus. Esperamos que nosso Deus esteja no comando. Então, seja feita a sua vontade. Amém. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados.
os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a Igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o quarto anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios.